Você já ouviu a expressão farmar aura, six seven, delulu, tancar? O que essas expressões significam? E o que está por trás dessas expressões? Como elas podem influenciar a vida do seu filho? Eu sou Islânia Souza, apaixonada por desenvolver famílias à luz da Bíblia. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada, curtir e compartilhar para o máximo de pessoas que você conseguir, para que todos entendam a realidade a qual essa geração tem vivido. Então vem comigo que agora eu vou te explicar tudo. O problema não é a gíria em si, mas o que está por trás dela. Quais as consequências e o impacto que tem causado na vida das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Farmar aura é a mistura das gírias do videogame, que é o farmar, que significa acumular pontos, experiências, e aura, que é uma gíria utilizada nas redes sociais, que significa admiração, respeito, impor respeito, carisma. Então, farmar aura significa fazer as coisas que aumentam a sua imagem, que fazem as pessoas te admirar, te respeitar, faz de você uma pessoa descolada. Isso é o que significa a expressão farmar aura. Sim, mas qual o impacto disso na vida das crianças e dos adolescentes? Já existem batalhas de farmar aura, campeonatos com direito a medalhas e troféus. Você já viu algum campeonato desse, alguma batalha dessa? Após ver, qual a conclusão que você tira? Essas expressões e essas gírias virais são chamadas de brain rot, ou seja, significa apodrecimento do cérebro. E é isso que tem acontecido com essa geração. O que parece algo inofensivo, irrelevante, algo apenas para distrair as crianças e adolescentes, pode ser a porta para um abismo mental e espiritual. Muitas dessas batalhas simulam gestos e expressões relacionadas à morte e possessão. Então, será que é isso que os nossos jovens têm admirado? Isso realmente é algo admirável? Uma batalha que simula possessão ou que simula gestos como morte, como outros gestos inapropriados para crianças, para adolescentes? É isso que essa geração tem admirado? É isso que essa geração acha interessante? Acha legal? Isso é muito preocupante. Mostra a decadência em que nós estamos vivendo, em que o mundo está vivendo. E é um alerta para os pais que essa geração precisa de socorro, precisa ser guiada, precisa ser orientada, precisa ser discipulada, disciplinada, gente. Onde deixou de ser admirável um jovem que passa em primeiro lugar na universidade, ou um jovem que foi o primeiro da sua família a entrar para a universidade? Onde deixou de ser admirável um jovem que é estudioso, uma menina que é estudiosa? Onde, em que momento deixou de ser admirável essas coisas? Um pai trabalhador, uma mãe, que se dedica à família, para passarmos a admirar batalhas, expressões, gírias, apenas para nos sentirmos aceitos. Essa é uma grande realidade que essa geração tem vivido e é um alerta que os psicólogos, psiquiatras e neurocientistas vêm fazendo. Muito cuidado com o que essa geração tem apreciado, tem valorizado, tem feito, tem ouvido, tem assistido. Isso em muito se deve pelas telas, pela internet, um excesso de telas, um excesso de estímulos para a mente que não são formadas, porque as crianças e adolescentes sentem a necessidade de entrar nessas trends, de entrar na moda, porque elas querem ser aceitas, elas querem se sentir parte do mundo, parte de um determinado grupo,
parte de uma determinada geração, de um determinado tempo que é descolado, que é isso, que é aquilo. Então nós como pais temos que ter muito cuidado e sabedoria. Sabedoria, porque se você já dizer, não faça isso, menino, eu não quero que você pratique isso, porque se você critica, começa a criticar, dizer não faça isso e a pressionar, isso faz com que as crianças não digam mais o que elas estão fazendo, o que elas estão praticando, o que elas estão assistindo. Então nós precisamos ter sabedoria para lidar com as crianças. Primeiro de tudo, pais, precisamos ser amigos dos nossos filhos, precisamos de diálogo, precisamos orar pelos nossos filhos para que Deus guarde a mente, guarde o entendimento, coloque o capacete da salvação na cabeça dessas crianças, para que elas não se percam pelo entendimento desse século, pelo que o Satanás tem feito para tragar as vidas dessas crianças. Porque, queridos, essa é uma realidade. Nós nunca vivemos ataques tão severos como temos vivido hoje, nos dias de hoje, em relação a crianças. Crianças têm sofrido violências, tanto como físicas, psicológicas, tem criado traumas que estão bloqueando, que traz ansiedade, que traz traumas, que traz depressão. Então, todo cuidado é pouco. Aí talvez você diga, mas é frescura. A nossa geração não é a mesma geração de hoje, queridos. Não é a mesma. Então, o modo de tratar com a geração antiga não é o mesmo de se tratar com a geração de hoje. Eu não estou dizendo que tudo você tem que passar a mão na cabeça, não, jamais. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas nós precisamos ter sabedoria, porque senão as coisas vão acontecer com os nossos filhos sem nós sabermos o que significa. Os psicólogos, neurocientistas e psiquiatras têm alertado a sociedade. Essa geração tem vivido surtos psicóticos, picos de ansiedade extrema, né? Por quê? Por causa de uma obsessão para ser aceito, uma obsessão para ser validado, para ter um respaldo, uma validação. E com essas trends, com essas gírias, com esses comportamentos, os valores têm mudado, a sociedade tem mudado e a realidade hoje é outra. E nós precisamos entender, compreender o que está acontecendo com os nossos filhos, o que está acontecendo com esse mundo para que nós possamos lidar com isso. Para que possamos ser direcionados por Deus, precisamos saber o que eles têm consumido e deixar uma orientação clara para os nossos filhos. Não brigar, mas explicar o que isso significa. Como já diz a expressão, apodrecimento do cérebro. E essa é a realidade. Esse é o objetivo do inimigo: destruir, roubar e matar a nossa geração. Depois que você olha uma batalha dessa, assiste uma batalha dessa, você pensa, meu Deus, você vê a realidade do quão grave está essa geração, que o problema é sério. Talvez você ache que é besteira, mas olhe com seus olhos espirituais. Peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais. Isso não é besteira, isso é distração do inimigo. Isso é fazer com que as crianças entrem em uma realidade paralela, entre o virtual, entre a realidade. Fazer com que as crianças desenvolvam crises de depressão e você achar que isso é normal. Aqui eu coloquei um exemplo de algumas dessas batalhas. Deixe nos comentários aqui, você acha que isso é normal? Você acha que essa geração está crescendo de uma forma saudável? Seu filho participa dessas batalhas, dessas gírias? Você conhece alguma criança que pratica essas batalhas, esses campeonatos, que faz essas expressões? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Que Deus te abençoe com sabedoria e até a próxima.